No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19, do versículo 45 a seguir. Lucas 19, versículo 45 ao versículo 48. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Diz assim o texto: Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por toda a sua obra. Ó Deus, obrigado pelo teu agir nas nossas vidas. Pai Santo, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, como o Senhor já tem falado, através do louvor, através da oração que a Nayara fez, e que o Senhor seja engrandecido aqui, Deus, e leva-nos a aprender mais do Senhor, leva-nos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. No nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus. Bem, eu vou ficar de lado. Acho que não vai dar certo. Vai pegar aqui, Leandro? Olha eu dando trabalho para o Leandro. Bem, Lucas, versículo 19, 45, 46, diz assim: Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Aqui, só para a gente se situar, aconteceu na festa da Páscoa. Nós lemos esse texto em Lucas, mas é interessante que esse texto está nos 4 evangelhos. Todos eles possuem esse texto. Então, na Páscoa, era quando Jerusalém se transformava em um centro comercial bastante agitado por causa de uma multidão que vinha por causa do costume de molar o cordeiro pascal. Quando Jesus entrou no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro, porque eles tinham que trocar por causa que eles exigiam uma moeda que era uma moeda hebraica, o cetil. E também nós vamos ver a seguir aí na lição o porquê disso, o porquê de ter esses animais no templo. Então Jesus, o texto de Lucas não diz, mas o texto de João vai dizer o seguinte, que Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Olha só, ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. É até estranho, né, pensar que Jesus fez isso, né? Jesus bravo, Jesus irado, é até interessante isso aqui, é uma visão diferente. Aos que vendiam pombas, disse, tirem essas coisas daqui,
parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Isso está no Evangelho de João. Usando esse texto, podemos extrair algumas lições. Primeira, por que os judeus vendiam animais no templo? É a primeira pergunta. Opa, deu uma falhada aí no microfone. De acordo com a lei de Deus, o povo de Israel deveria imolar o cordeiro pascal na festa da Páscoa. Isso aqui era lei. Olha só, Êxodo, capítulo 12, versículo do 3 ao 6, para entendermos isso. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Isso aqui era uma lei que Deus tinha dado por causa de ter libertado o povo. Aí tem toda aquela história da Páscoa, né? Que veio o anjo destruidor e ele não entrou na casa daqueles que colocaram o sangue nas vergas das portas e poupou os primogênitos. Então, por causa disso, eles festejavam essa festa todo ano. Olha só o que diz Deuteronômio 16:6. Sacrifique apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ele aqui ficou minúsculo, mas ele, Deus. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Na época de Jesus, a celebração da Páscoa acontecia anualmente no templo em Jerusalém, um lugar onde Deus tinha escolhido para que houvesse a Páscoa, era o templo de Jerusalém, era o lugar da habitação de Deus. A festa da Páscoa comemorava a saída dos judeus da escravidão no Egito e começava aproximadamente no 14º dia de abril, em nosso calendário, e durava 7 dias, essa festa aqui da Páscoa. Por essa razão, muitos judeus com suas famílias viajavam do mundo inteiro para Jerusalém durante a festa da Páscoa. E por causa disso, a área do templo ficava sempre abarrotada com milhares de visitantes além dos seus habitantes. Todo israelita de 20 anos para cima tinha que pagar anualmente na tesouraria sagrada do templo meio ciclo como um oferecimento ao Senhor. E isto com a tradicional e antiga moeda hebraica desse valor exato. O povo também era obrigado a oferecer animais como sacrifício pelos seus pecados. Então aqui nós vemos o porquê de ter tantos animais no templo. Do porquê os judeus usarem isso como meio de comércio. Eu vou entrar na questão do comércio aqui. Havia, portanto, uma grande procura de moedas de meio ciclo, assim como de animais próprios para os sacrifícios e holocaustos na festa da Páscoa. Por quê? Havia os cambistas, porque o povo vinha de todos os lugares, de toda a região, e eles levavam a moeda deles. Chegava lá, eles tinham que trocar a moeda deles pela moeda hebraica para pagar essa taxa para o templo. E a questão dos animais, eles tinham que, na verdade, trazer de sua casa os animais. Mas o animal tinha que ser macho, não podia ter defeito, e o povo, os religiosos, os líderes religiosos, eles arrumaram um meio de achar defeito nos animais. Para quê? Para rejeitar os animais que eram trazidos no templo. E eles colocavam outros animais para vender, dizendo que aqueles animais ali estavam leviticamente perfeitos, conforme a lei, macho de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Os líderes religiosos permitiam que cambistas de moedas e comerciantes montassem suas bancas e barracas na corte dos gentios no templo. As primeiras bancas de troca de dinheiro começaram por bons motivos, para vender facilidade para viajantes que vinham adorar e sacrificar. E isso parecia legítimo. Afinal de contas, era difícil carregar um animal até o lugar do holocausto. Então, à primeira mão,
Eles colocaram alguns animais lá, facilitava o povo que vinha para a Páscoa comprar um animalzinho e sacrificar. De boa, até aí. Mas olha só, com o passar do tempo, os líderes religiosos perderam de vista essa motivação inicial. O comércio ocupou o lugar do culto. Era lucrativo para os negociantes e rendoso para os sacerdotes, à custa dos que vinham oferecer sacrifício. O templo de Deus estava sendo usado de forma inadequada, e a perseguição do ganho material e o uso de práticas gananciosas predominavam. O templo de Jerusalém, a casa de Deus, tinha se tornado em uma feira livre. É duro, mas é o que estava acontecendo. O povo estava usando como comércio. Muitos não podiam trazer consigo seus animais porque vinham de longe, ou porque não dispunham de animais nas perfeitas condições exigidas. Alguns não podiam levar seus próprios animais para serem sacrificados. Todos os que levavam tinham que submetê-los a um exame feito por um inspetor no templo, por uma taxa. Até para fazer a inspeção do animalzinho que eles levavam, tinha que pagar. Os camaradas estavam lucrando com isso. Muitos que não queriam arriscar-se a ter um animal rejeitado depois de trazê-lo de longe, compravam um leviticamente aprovado dos negociantes corruptos no templo. Havia muito engano. Essa é a primeira lição. Por quê? Então nós vamos entender que porque existia uma lei que todo ano, todo judeu tinha que sacrificar a Páscoa. A Páscoa, para você ter uma ideia, tanto era a festa quanto o animalzinho que era sacrificado. Era chamado Páscoa também. Sacrificar a Páscoa era sacrificar o cordeiro. É por isso que 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o cordeiro pascal. Ele é aquele que viria. Todos esses sacrifícios eram feitos apontando para Jesus. Jesus um dia viria e faria um sacrifício perfeito, para nunca mais existir nenhum outro sacrifício. Agora, segunda lição, Jesus ficou irado. Jesus pecou por ter ficado bravo e ter agido duramente com aqueles que vendiam as coisas no templo? Pergunta. O que você acha? Claro que não. Jesus nunca pecou. A Bíblia é bem clara em dizer isso. Nunca houve engano em sua boca. Jesus, ele foi 100% homem, mas quando era 100% homem, dependia 100% de Deus. Ele se esvaziou, foi um homem perfeito, mesmo sendo sujeito a pecar. Claro que ele não tinha a semente do pecado dentro dele. A diferença é essa também. Porque ele era justo. Mas tem como se irar e não pecar? Como que o camarada fica irado? Né? Às vezes, lembrei do que você falou, que o teu sogro é ferramenta de Deus. Na questão da ira. Brincando, né? O Itamar fala brincando. Mas tem como se irar e não pecar? Ficar irado? Sim, tem. Olha a prova. Efésios 4:26 diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então tem como você ficar irado, tem como você ficar indignado, tem como você ficar nervoso, bravo e não pecar. Só que tem que ter o seguinte, qual é a motivação da tua revolta? Tem que ver isso, tem que ser uma motivação correta, plausível. A ira de Jesus foi descrita como zelo pela casa de Deus. Veja o vídeo a seguir. Aumenta o som lá, acho que vai... Vamos assistir isso aí, é 2 minutos, rapidinho. Olha só se Jesus não ficou bravo. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus foi para Jerusalém.
Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas. Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado. Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. O Jesus que eu nunca conheci. Bravo. Tem um livro que fala os 2 lados do amor. E vai falar do amor de Jesus com aquela pecadora pega em adultério. E vai mostrar essa cena de Jesus. Jesus fez isso aí por amor. Você pode ter certeza disso. Jesus mostra sua indignação por aquilo que aqueles judeus estavam fazendo no templo, onde era um lugar de adoração, de oração, de presença de Deus. A ira de Jesus é justificada, pois aqueles judeus estavam usando o templo para ganhar dinheiro, para fazer comércio. Jesus denuncia a opressão e a exploração dos pobres pelas autoridades religiosas. Jesus condenou a banalização do sagrado, fazendo do templo um balcão de negócios e dos fiéis consumidores de seus produtos. Jesus explicou por que expulsou os mercadores. O templo deveria ser um lugar especial, onde as pessoas podiam vir para orar em paz. Olha o texto de Lucas 19:46, diz: os comerciantes estavam tornando o templo em um mercado barulhento. Eles se aproveitavam dos peregrinos, vendendo os animais para os sacrifícios e trocando dinheiro para imposto do templo a preços muito altos. Estavam extorquindo o povo, estavam explorando a fé dos outros. Os mercadores estavam roubando o povo dentro da casa de Deus. Esse foi o motivo da indignação de Jesus. Eles estavam tomando proveito próprio para si mesmos, tendo benefício próprio, usando a fé dos outros. Jesus ficou irado porque as pessoas envolvidas no comércio no templo estavam mantendo outras afastadas de Deus. É sempre assim. Quando tem mercenários, nós vamos chegar lá, eu vou entrar nessa questão, atrapalha a fé dos outros. Sim, atrapalha a fé dos outros. Muitos não creem porque tem um monte de picareta. Elas tinham uma pequena rede de influência que encontrava falhas nos animais trazidos para o sacrifício e então vendiam animais ditos aprovados a preços elevados. Os mercadores estavam profanando um lugar sagrado e abusando da dedicação de pessoas fiéis a Deus. Jesus tinha todo o direito de colocar ordem no templo, pois na época era a casa de seu pai. Depois nós vamos entrar nessa questão na época aqui. Jesus
ficou irado porque não queria que o templo de Jerusalém tivesse se tornado um comércio. Um comércio é onde se compra e se vende, e ali não era um lugar apropriado para isso, pois tinha sido separado para a adoração do único Deus verdadeiro, e lugar onde Deus manifestava sua glória, sem cobrar nada por isso. Não tem que haver cobrança. Deus, Ele dispensa a sua graça a nós, e dispensava a eles, sem cobrar nada. Deus nunca cobrou nada de ninguém. Jesus nunca cobrou para fazer um milagre. Nunca. Jesus nem sequer mexia com dinheiro, deixava o desviado do Judas mexer, né? Para nem ter contato com isso aí. É por isso que Jesus foi tão duro que antes que o dia terminasse, olha só, algumas pessoas já queriam matá-lo. Jesus contrariou mercadores, cambistas e religiosos, todos que lucravam com tudo aquilo. Tá vendo, rapaz? Aí a gente às vezes quer agradar os outros. Se Jesus fosse agradar os outros, ele não tinha feito nada. Os camaradas queriam matá-lo. E é interessante que quem que era? Gente do templo, religiosos, líderes eclesiásticos. Os camaradas eram, vamos usar o termo, tão crente que queria matar Jesus, né? Estranho, né? Não bate. Terceira lição. E aqui eu vou me deter mais nessa. É preciso ter a mesma ira de Jesus em relação ao comércio da fé. É preciso ter a mesma ira de Jesus em relação ao comércio da fé. Sim. Os profetas, os apóstolos de Jesus e os seguidores fiéis sempre protestaram contra todo tipo de injustiça e toda maneira de comercializar a fé. Você pode ver, Paulo bateu duro nos falsos mestres. Judas, Tiago, você vai pegar a Bíblia, Pedro, todos eles desceram a lenha nesses picaretas, nesses mercenários da fé. A Bíblia está repleta de versículos dizendo para a gente combater esse tipo de coisa, combater a exploração religiosa. Sim, e toda e qualquer exploração religiosa, venha de onde vier. Às vezes eu desligo isso aqui. Leandro, passa aí fazendo um favor. Será que eu consegui desligar isso aqui? Ou travou aí? Enquanto essa questão de explorador da fé, hoje eu fiquei sabendo até de um grandão aí que caiu. É que eu não tenho certeza, sabe? Eu recebi um áudio dizendo que um grande pastor, presidente aí de uma igreja aí, resolveu abandonar o ministério por estar metido em desvio de dinheiro. É duro, né? Rapaz, dá vontade de falar nome. Por que não fala nome, hein, cara? Eu tenho problema em falar nome, tinha que falar o nome dos camaradas, desses picareta. O pastor Robson Brito, da cidade de Assembleia de Deus de Maringá, foi acusado de desviar 6 milhões do caixa da igreja. O que eu estou falando agora, eu recebi um áudio, não sei se é verdade, pastor Reuel Bernardino, dos Gideões Missionários, acusado de pilantragem. Não sei se é verdade, mas ele acabou renunciando o cargo para não ser preso. Aqui em Umuarama tem outro picareta mercenário aí que só fala em dinheiro. Deus sempre levantou e levanta homens dele para protestarem. Sempre. Você pode ter certeza disso. Olha só, Martinho Lutero teve essa mesma ira, essa mesma indignação de Jesus ao ver pessoas explorando a fé. Ele denunciou todo o comércio do catolicismo em sua época.
Ele se levantou contra a venda das indulgências. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi praticamente construída com o dinheiro da venda de perdão de pecados. Cara, dá para entender um negócio desse? Martinho Lutero, ele era um professor, ele era um monge na Igreja Católica, era um professor universitário. Ele afixou 95 teses na igreja do Castelo de Wittenberg, para levar o povo a refletir. Martinho Lutero não queria sair da igreja, não era a intenção dele sair da Igreja Católica. Ele fez tudo o que fez para levar o povo a pensar e para chegarem num consenso, num bom senso daquilo que ele estava fazendo. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. É por isso que a reforma protestante é comemorada no dia 31 de outubro. Por causa disso. Por causa desse protesto de Lutero, todos os cristãos que eram contra a Igreja Católica foram chamados de protestantes. Eu não sei porque trocaram o nome para evangélico, só para corromper o negócio. A gente tem que voltar a ser protestante. Essa é a verdade. Vejamos algumas das teses que Lutero escreveu sobre a venda das indulgências. Ele escreveu 95 sobre vários assuntos, a maioria sobre as indulgências, mas sobre vários assuntos. Mas olha só, teses que Lutero escreveu, que ficaram afixadas na porta do Castelo de Wittenberg, que foram copiadas por outros, foram distribuídas na Europa, virou um forféu, igual diz o ditado, aquilo que Lutero fez. Tese 10. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitência canônicas para o purgatório. Quer dizer, o camarada está lá na alma, está no purgatório, você paga um valor lá que a alma vai sair do purgatório. Tese 21. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Indulgência é perdão de pecados. Tese 27. Pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Lutero? Cara corajoso. Falta Luteros hoje. Tese 28. Certo é que ao tilintar a moeda na caixa pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Crente o cara, né? Tese 32. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. A Igreja Católica vendia título de salvação. Você quer ser salvo? Compra o título. Tá bom. Tua mulher morreu, tua mãe morreu. Você quer comprar o título para ela? Compra o título, ela vai ser salva. Olha só que absurdo que a Igreja Católica fez. Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Não precisa pagar nada. Tese 37. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja, por dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência, não precisa ter título de salvação. Tese 40, eu coloquei DP ali, porque defesa. Martinho Lutero, a prova de que ele não queria sair da igreja é porque ele defendeu o Papa. Muitas teses que ele escreveu defendiam o Papa. Olha essa tese 42, defesa do Papa, olha só. Deve-se ensinar aos cristãos que não é pensamento do Papa que a compra de indulgências possa, de alguma forma, ser comparada com as obras de misericórdia. Ele achando que o Papa não estava concordando com a venda das indulgências, achando que o Papa estava inocente na história. Coitado, né, igual diz uma mulher, né? Tese 50, a defesa do Papa de novo, Lutero. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências,
preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Cara, olha o que Lutero fala. Pele, carne e ossos, os caras, o povo estava morrendo. E o povo extorquindo, querendo dinheiro. Tese 51, defesa do Papa de novo. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles, muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Mentira! Falando que o Papa não era isso. Leão X era um picareta, era um mercenário, um dos piores papas que já existiu na Igreja Católica. Tese 52. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências. Mesmo que o comissionário, ou até mesmo o próprio Papa, desse sua alma como garantia pelas mesmas. Olha só, Lutero é fera, hein? Tese 65. Por esta razão, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riquezas. Ó Lutero. Lutero fala que as redes do quê? Do Evangelho que pescavam os camaradas. Olha só a próxima tese que ele vai dizer. Acho que eu apertei de novo errado, hein? Arruma aí, Tamar. Esse aqui, ó. Não, pegou. Pegou não. Arruma aí, você. Eu desligo esse negócio. Tá. Tese 66. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. Antes ele fala que é o Evangelho. Tá vendo? Não, beleza. E aí ele fala que agora é as indulgências, a venda que pega o dinheiro do povo. Tese 86. Do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos, crassos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos uma Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Lutero fala, por que o Papa não pega o dinheiro dele e constrói a Basílica de São Pedro, em vez de ficar extorquindo o povo? Olha só. Por fazer tudo isso, Lutero quase foi para a fogueira e depois acabou sendo excomungado em 1521. Lutero tentou mudar a igreja. Ele não queria sair da igreja. Ele foi expulso da igreja. Depois, Lutero, acho que meio que para pirraçar o negócio, ele casou com a freira e jogou a bula papal na fogueira. Aí desandou. Aí os caras excomungaram ele. A Igreja Católica, futuramente, depois, reconheceu a maioria desses erros e parou com a venda das indulgências. Olha só, o que Lutero fez acabou fazendo efeito dentro da Igreja Católica, que parou com isso. Pararam com a venda das indulgências. Porém, ainda hoje, há muitos erros na igreja e também há muito comércio feito pela liderança e pelos fiéis. Ainda hoje, cobra-se pelos serviços, vende-se objetos de devoção, imagens, fitinhas, viagens e muitas outras coisas. Ainda há comércio. É só olhar para Aparecida. Olha lá. Acabou, ele falou, os evangélicos também, olha lá. Agora você vai ver, você está cedo ainda. Está cedo nada, tem 12 minutos. Eu vou passar meia hora hoje. E os evangélicos, eles também são comerciantes? Rapaz, conseguiram sobressair ao catolicismo. Hoje, eles aprenderam do catolicismo, hoje dá aula para o catolicismo. O catolicismo foi coroinha deles. Hoje eles que estão ensinando.
Existem muitos cristãos verdadeiros que se opõem a toda forma de doutrina errada e toda forma de exploração da fé entre os evangélicos. Cristãos indignados com toda essa pilantragem gospel. Esses picaretas gospel vendem de tudo: toalhinhas ungidas, tijolo ungido, agorada, rosa ungida, sal grosso. Cara, o cara vendeu a R$100 um copo da agorada na Universal do Reino de Deus de Campinas. Hoje eu vou falar o nome de todo mundo. Vou. Esses dias eu dei uma aula aqui, não falei nome de ninguém, por causa da igreja, para não ter problema para a igreja, para não ter processo. Mas sabe, a gente tem que começar a falar desses pilantras e falar dos nomes, para eles pararem com isso. A gente fica muito... Jesus pegou o relho lá e desceu o relho em todo mundo, não escondeu nada não. Vejamos um vídeo. Olha só, para você ter ideia, quase não vende nada, né? Fica vendo o que os evangélicos estão fazendo. Atenção, o cimento especial da casa própria, do negócio próprio, está aqui o cimento, gente, olha aí, tá vendo? Esse cimento eu vou entregar. É o único pregador do Brasil que faz esse rebuliço. O único pregador que faz isso, que vende isso. Vamos entregar, domingo agora, hein? Este rebuliço forte para você ter o seu... Eu quero dobrar os joelhos aqui, eu quero abençoar cada lâmpada dessa que você vai receber. Tem certeza que você deseja? Se você deseja, você vai estar conosco. É domingo, segunda e terça. São 3 dias da vitória completa e total. Igreja Mundial do Poder de Deus. Vai tomar posse. Chegando a hora da tua Olha que legal. 7 terças-feiras do embelezamento, com a distribuição do kit de beleza da Rainha Esther, feito com a essência da mirra, consagrado em Israel, pela bispa Ingrid Duque. está chegando a... Nós vamos enviar para você. É claro que quando você ligar, nós já vamos deixar separada a sua água. Aí depois que você realizar o seu depósito, você vai realizar ou no Banco do Brasil ou no Banco do Bradesco. Banco do Brasil, Banco do Bradesco, você vai realizar. Olha só, o do Brasil, Banco do Brasil, Agência 98, conta com Igreja Mundial do Poder de Deus. Tem no rodapé do seu vídeo. Telefone agora e você vai receber em casa, vai dar o endereço, a sua redinha, e você vai honrar, vai depositar na conta da igreja. Coloque aí as contas. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Bradesco, principalmente o Banco do Brasil, tá? Principalmente. E Um par de meias, se tu uma benção, meia. sagradas no monte, e colabore com a obra de Deus, com uma oferta de fé e amor de R$153. Baratinho. Todo lugar que pisar a planta. Não, mas onde pisar a planta dos seus pés, ó, você será dado por herança. Como eu prometi a Moisés. Você vai ligar e pedir para separar a sua fronha. E aí você vai no banco e lá no banco você deposita R$91. Pegue o comprovante do depósito, envie para o endereço de correspondência que está aí na sua tela agora e nós vamos enviar para você esta fronha ungida e consagrada. Nós vamos clamar nessas vassouras e Deus fará o grande milagre acontecer. Assim como está em Isaías, que Deus varrerá o mal, nós vamos então orar para que Deus venha varrer toda a obra do mal, toda a maldição da sua casa, da sua loja, da sua empresa inteira. no Brasil inteiro, ó. Prudente Construtor, e do outro lado está a Cidade Mundial. Olha lá, Fernando. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é para você enfiar no cimento, não. Essa aí é ungido. Ungida. E é para você tocar nos seus projetos, nos contratos, nos processos. Aonde você tocar vai ser abençoado. A palavra de Deus diz que a palavra martelo. É fogo, é martelo que esmiuça a penha, a pedra. E eu sei que há pessoas do outro lado, que existem muitas pedras atrapalhando os seus caminhos. Você vai ligar agora em nossa central de atendimento e ainda hoje ou amanhã, se possível for, no primeiro horário você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de R$1.000. E nós estaremos enviando via correio para o senhor, para a senhora, este martelo que você está vendo aqui nas minhas mãos. E você vai efetuar essa ajudinha, essa ofertinha
de R$1.000, tá bom? R$1.000. Entregando o sabão do lavandeiro, sabão ungido, consagrado. Uma bênção especial está nesse sabão. Você vai ver o que sabão Deus ungido. vai fazer. Você vai lavar as vestes do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe, seja lá de quem for. E eu tenho certeza que haverá transformação na vida dessas pessoas. E como que é feita essa sociedade com Deus? Bom, a sociedade, você sabe que quando é feita uma sociedade, tem-se o contrato, né? Tem-se um acordo firmado, registrado, tudo bonitinho, como se manda o figurino. E nós também demos para as pessoas o contrato da fé. Tem até um momento, aliás, você vai até acompanhar agora comigo, enquanto a gente está aqui conversando, você vai acompanhar agora imagens das pessoas levantando o contrato da fé e apresentando para Deus e firmando essa sociedade. Está vendo aí? Esse contrato ele é autenticado. Pegasse o elemento que simboliza o sangue do Cordeiro e fizesse com esse elemento uma marca no contrato. Autenticado pelo capeta. O pai deles autenticou, bateu o carimbo lá. Rapaz, fala a verdade, acho que o capeta tem inveja desses caras. Em outro vídeo, uma mulher que se autodenomina bispa Ingrid, da Igreja Plenitude do Poder de Deus, em São Paulo, no Brás, esposa do tal apóstolo Agenor Duque, que muitos chamam Agenor Truque, aquele que se veste igual ao Flintstone, cobra R$100 para as pessoas passarem a mão em seu pé e serem curadas, e coloca sal grosso nas carteiras das pessoas para tirar o mal olhado e trazer prosperidade. Me desculpem, mas isso é macumba evangélica, macumba gospel. É. $10-0 pro negócio. Passa lá. Acho que eu apertei de novo. Ah, pá. O apóstolo Valdemiro Santiago, o homem do chapéu, criou até o trízimo, cobrando 10% do Pai, 10% do Filho e 10% do Espírito Santo. Note que eu coloquei Pai, Filho e Espírito Santo, tudo minúsculo. Que de Pai, de Filho, de Espírito Santo não tem nada. Só se for do Estado, do Espírito Santo. O pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, junto com o pastor Morris Cirulo, um picareta dos Estados Unidos, prometeram unção financeira em troca de R$900. Aí davam uma Bíblia de presente. Cometi um erro, que é um erro recorrente, quase que um vício, de ligar a televisão no sábado de manhã e ouvir um pastor evangélico num programa evangélico dizendo o seguinte: eu vou liberar sobre a sua vida a unção da prosperidade e da riqueza. E lhe garanto que num período de 6 meses, de hoje até o dia 4 de janeiro de 2010, todas as promessas que Deus fez para a sua vida e que ainda não foram cumpridas, serão cumpridas. Em 6 meses. Mas para isso você precisa depositar nessa conta que aparece aí embaixo no seu vídeo, a quantia de R$900. 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 Por que 900, você perguntaria? Porque estamos em 2009? Fosse 2008, seriam 800. Fosse 2007, seriam 700. E eu coloquei a mão na cabeça e eu disse: meu Deus do céu. De quarta até ontem, eu viajei, fui para Recife e João Pessoa. E como você sabe, o vício segue o viciado.
Eu liguei a televisão. Você não vai acreditar. Eu liguei a televisão. E tinha lá na televisão, lá em Recife, um pastor evangélico dizendo: traga-me a chave da sua fábrica, porque eu vou ungir a chave da sua fábrica. E na segunda-feira, quando você abrir a porta da sua fábrica com a chave que eu ungi, você estará abrindo a porta da prosperidade para o seu negócio. E eu disse: meu Deus do céu, quanto mais eu fujo de assombração, mais assombração aparece. Porque nós evangélicos, isto é, cristãos de tradição reformada, protestante, evangélica, nós evangélicos, nós somos também um mercado. E nós perdemos a noção por completo da distinção entre ministério e negócio. E nós construímos também uma estrutura religiosa com nossas grandes catedrais. Nós devolvemos ao status de seres extraordinários e especiais e com prerrogativas espirituais exclusivas pessoas comuns. E as chamamos de apóstolo, bispo, bispa. Tem um cara que se auto-intitula pai apóstolo e que expediu um documento dizendo que ele é o único no Brasil que tem autoridade para ungir apóstolo. Mas nós também os chamamos de pastores, pastoras, profetisas. Chamamos carinhosamente de tia. É tia isso, tia aquilo. A tia fulana de tal vai orar pelo senhor, pastor. Como se a oração da tia pudesse mais em seus efeitos. Nós construímos também o nosso comércio religioso. E colocamos Deus é fiel em tudo que foi coisa que a gente pôde carimbar. E criamos bonequinho e criamos um monte de treco que serve para enriquecer gente. E também nós comercializamos descaradamente os nossos artefatos, os nossos instrumentos simbólicos da nossa fé cristã. Perdoem-me, irmãos. Eu confesso a tão aguardada confissão de minha boca. Sim, eu confesso que não posso mais deixar de declarar a minha alma. Para mim é questão de vida ou morte. Perdoem-me, irmãos, mas eu preciso confessar. Sim, eu confesso. Está insuportável. Se eu não abrir minha boca, minha alma explodirá em mim. É insuportável ligar a televisão e ver o culto que se faz ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Os Gálatas são o nosso jardim da infância. Nós nos tornamos PhDs do retrocesso à lei e aos sacrifícios. Pisa-se sobre a cruz de Cristo em nome de Jesus. Insuportável, seja anátema. É insuportável ver o culto à fé na fé e também assistir descarados convites feitos em nome de Deus para que se façam novos sacrifícios, visto que o de Jesus não foi suficiente. E Deus só atende se alguém fizer voto de frequência ao templo e dê dinheiro aos sacerdotes do engano e da ganância. Insuportável. É insuportável assistir ao silêncio de todos os dantes protestantes e que até hoje ofendem os cultos afro-ameríndios por seus sacrifícios, sendo que esses ainda têm razão para sacrificar, visto que não confessam e não oram em nome de Jesus. Ante o estelionato feito em e do nome de Jesus, quando se convida o povo para sacrificar a Deus, tornando o sacrifício de Jesus algo menor e dispensável. Insuportável. É insuportável ver o povo sendo levado para debaixo do jugo da lei quando se ressuscitam as maldições todas do Velho Testamento e que morreram na cruz quando Jesus se fez maldição em nosso lugar. Insuportável.
É insuportável ver que para a maioria dos cristãos, a lei não morreu em Cristo conforme a palavra, visto que mantém-na vigente como mandamento de vida, mas que apenas existe para gerar culpa e morte também conforme a Escritura. É insuportável. É insuportável ver e ouvir pastores tratando a graça de Deus como se fosse uma parte da revelação, como mais uma doutrina, sem discernir que não há nada, muito menos qualquer revelação, se não houver sempre antes, durante, depois, transcendentemente, imanentemente, graça, e apenas graça, misericórdia. É insuportável ver a Bíblia sendo ensinada por cegos e que guiam outros cegos, visto que nem mesmo passaram da Bíblia como livro santo, desconhecendo a revelação da palavra da graça do Evangelho de Deus. Insuportável tristeza. É insuportável ver que os cristãos acreditam em Deus, sem saber que nada fazem mais que os demônios quando assim professam, posto que não estamos nessa vida para reconhecer que Deus existe, mas para amá-lo e conhecê-lo. Insuportável desperdício. É insuportável enxergar que a mensagem do Evangelho foi transformada em guia religioso, no manual da verdade dos cristãos, mais uma doutrina da terra, insuportável humilhação. É insuportável ver os que pensam que possuem a doutrina certa jamais terem a coragem de tentar vivê-la como mergulho existencial de plena confiança, mas são somente como guia de bons costumes e de elevados padrões morais. Insuportável religiosidade. É insuportável ver gente tentando estudar Deus e a ensinar aos outros a anatomia do divino, ou a buscar analisar Deus como parte de um processo no qual Deus está aprendendo junto conosco, não sabendo tais mestres que são apenas fabricantes de ídolos psicológicos. Insuportável sutileza. É insuportável ver que há muitos que sabem, mas que nada dizem, veem, mas nada demonstram, discernem, mas em nada confrontam, conhecem, mas tratam como se nada tivesse consequências. Insuportável. É insuportável ver que se prega o método de crescimento de igreja, não a palavra, que se convida para a igreja, não mais para Jesus, e que a cada 5 anos toda a moda da igreja muda conforme o que chamam de novo mover. Insuportável vazio. É insuportável ouvir pastores dizendo que o que você diz é verdade, mas que eles não têm coragem de botar a cara para apanhar, mesmo que seja pela verdade e pela justiça do Evangelho do Reino de Deus. Insuportável dissimulação. É insuportável ver um monte de homens e mulheres, velhos e adultos, brincando com o nome de Deus, posando de pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, apóstolas, sendo que eles mesmos não se enxergam e não perceberam o espetáculo patético no qual se tornaram e o ridículo de suas aspirações messiânicas, estereotipadas e vazias do espírito. Insuportável jactância e loucura. É insuportável ver Jesus sendo tratado como o poder maior e não como o único poder verdadeiro. Insuportável idolatria. É insuportável ver o diabo ser glorificado pela frequência com a qual se menciona o seu nome nos cultos, sendo que Paulo dele falou menos de 1 dúzia de vezes em todas as suas cartas, e as alusões que Jesus fez a ele foram mínimas. No entanto, entre nós, o diabo está entronizado como o inimigo de Cristo e o senhor das culpas e medos. E assim, pela frequência com a qual ele é mencionado, ele é crido, e o seu poder cresce na alma dos humanos, a maioria dos quais sabe apenas do medo da lei e nada acerca da total libertação que temos da lei e do diabo na graça de Jesus, que o despojou na cruz. Insuportável culto. É insuportável ver seres humanos sendo jogados fora do lugar de culto por causa de comida, bebida, cigarro, roupa, sexualidade ou catástrofes de existência. Isso enquanto se alimenta o povo com maldade, inveja, mentira, politicagem, facções e maldições. Insuportável é coar o mosquito e engolir o camelo. É chegada a hora do juízo sobre a casa de Deus. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A eternidade está às portas. Então todos saberão que não minto, mas falo a verdade conforme a palavra do Evangelho de Jesus, com tremor e temor, porém certo da verdade de Jesus. As pessoas, às vezes, elas, por não nascerem de novo e estarem vivendo um momento difícil da sua vida, para analisar. As pessoas têm culpa também por procurar isso aí. Mas para analisar, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão doentes, aí a pessoa liga a televisão num picareta desse. O cara promete que vai curar,
que vai ter emprego, que vai ser próspero. A pessoa é enganada facilmente. Entendeu? Uma outra coisa que faz com que o povo seja enganado é o medo. Eles dizem que se você não contribuir, vai vir maldição sobre a sua vida. Aí a pessoa Tem muita contribui coisa, por medo. olha, Se você for na internet, o Emerson toda vez está aqui mostrando coisa para a gente aqui. Eu falei, cara, é muita invenção. A cada dia mais invenção. Os caras estão vendendo tudo. Tudo. Esses caras, eles estão fazendo, sabe, o que querem do povo. E só igrejona enorme. Por quê? Pode falar. Assim, eu vejo que uma das causas maiores que a igreja passa por esses escândalos é porque falta nas igrejas e principalmente nos membros o conhecimento das doutrinas. Poucas igrejas hoje que são frutos da reforma estão gastando tempo para ensinar doutrina aos seus membros. E poucos membros procuram o conhecimento doutrinário. Porque, pense bem, se os crentes conhecessem, por exemplo, a doutrina da salvação, eles cairiam numa esparrela dessa? Então, se os crentes conhecessem a doutrina, por exemplo, do Espírito Santo, eles cairiam nesses movimentos? Não. Se eles conhecessem as doutrinas, por exemplo, dos finais dos tempos, eles iriam perceber que esses sinais fazem parte dos falsos, eles iriam perceber que o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, não significa que Jesus está concordando com aquilo que estão fazendo em nome dele, não é? Então, aí eu percebo assim que hoje a maior culpa, na verdade, sai do púlpito e também do interesse das pessoas. Pouco se prega hoje textos expositivos. Por quê? Porque dá mais trabalho, vai ter partes que você vai ter que focalizar em doutrinas e vai ficar dias e dias falando de doutrinas, e a gente percebe que isso não agrada, né? Então a culpa, eu vejo assim, eu fico triste de ver, e você pode notar que a maior parte de todos esses crentes, até dos pastores que estão fazendo isso, eles estão fugindo da exposição doutrinária. É o que Lloyd Jones fazia na igreja dele. Justamente. Você me fez lembrar do picareta lá dos Estados Unidos, lá que fez 900 pessoas tomar veneno e morrer. Pastor Jim Jones. Até o Chico Anísio tirava sarro no programa chamado Tim Tones. O camarada levou mais de 900 pessoas a tomar veneno e se suicidar. Olha só que absurdo. Você sabe o que eu fico chateado? Só para encerrar aqui. Eu fico chateado que vem alguns ditos irmãos crentes, até nós, e diz assim: por que ao invés de você ficar falando do erro dos crentes, você não prega para os incrédulos? Aí, eu digo para você o seguinte, que faz parte. Por que as pessoas não se convertem hoje? Rapaz, se eu não acreditasse na doutrina da eleição, eu seria um camarada frustrado. Sim, porque olha para toda essa picaretagem, como que o cara vai converter? Assistindo um vídeo desse aí, um cara que não é cristão? Só Deus para alcançar o coração do cara. Só Deus. Então faz parte a gente denunciar o erro, sim, porque muitos hoje olham para isso aí. O Rafael mesmo, que está aqui, dizia para mim, jogou na minha cara um dia, ó, Paulo, você quer saber por que você prega? Só quer saber por que você ora? Vocês oram, os evangélicos? Eu disse, tá aí, vai, fala. Dinheiro. Ó a visão de um cara.
Mas não é essa visão que passa essas igrejas, Universal, Mundial e tantas outras aí? É o que passa. E aí você vai falar, você, sabe, é criticado por alguns. Até um dia eu coloquei uma frase no Facebook, se você passar em frente a uma igreja, tiver a foto do camarada, e na fachada, você corre que é herética. Aí uma irmã foi lá e, já é de uma dessas igrejas, né? Foi lá e desceu a lenha em mim, falando que eu devia estar falando para o pecador. Sim, mas eu prego para o pecador também. Tem que pregar para todo mundo. As cartas de Paulo, tudo. Não é falando do erro. Quantas vezes você viu a gente aqui falando de problema aqui? Não, dificilmente. É só quando tem uma aula dessa. A aula hoje era o quê? Sobre mercadores da fé. Sobre Jesus ter expulso os vendilhões, os cambistas, aqueles que estavam fazendo comércio. E o que esse povo está fazendo? Da fé dos outros? Comércio. Agora, nós temos que, só para concluir, entender algumas coisas aqui. Primeira, hoje não existe mais templo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não. Os judeus, eles estão querendo reconstruir o templo lá. O Edir Macedo construiu o templo de Salomão, aqui em São Paulo. Outra coisa, nós temos sim que denunciar todo tipo de exploração religiosa da fé cristã. Terceiro, nós temos que ficar irados, indignados. Por quê? Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas vão ser condenadas por causa desses picaretas, que nunca dizem a verdade, dizem só que o cara quer ouvir? Que eu e você, meu irmão, minha irmã, sejamos valentes e denunciemos todo tipo de exploração, todo tipo de mercantilismo gospel, de comercialização da fé cristã. Que eu e você sejamos homens e mulheres que fiquem firmes no Evangelho e que preguem o Evangelho a todos, quer gostem ou não, quer creiam ou não, denunciando toda essa podridão gospel. Esse nome gospel já virou, sabe, uma podridão mesmo. É um nome bonito, Evangelho, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil não funcionou eles ter pego um nome em inglês e ter colocado nos negócios. Hoje tem motel gospel, balada gospel, discoteca gospel. O Paulo Júnior desce a lenha em alguns vídeos, ele está com a razão, tem que descer a lenha mesmo. Igual o Paulo Júnior fala, nós estamos vivendo a pior geração de crentes que houve já na face da terra. É triste isso. O que me alegra é que esse texto que nós lemos não termina aí. Diz que os religiosos tentaram matar Jesus, mas não conseguiram, porque o povo fascinava-se com aquilo que Jesus pregava. Ficava fascinado. Então, nós temos que ficar fascinados. Aqui, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, palavra de Jesus, de um Deus santo, de um Deus bendito, de um Deus que a cada momento quer que vivamos na sua presença, denunciando todo tipo de erro, porque Ele é santo. Deus é santo e quer que sejamos santos e que eu e você possamos viver dessa maneira, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, por tua bendita palavra. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos ajuntou aqui. Te louvamos, Deus, por toda a verdade do Evangelho. Como é bom, Senhor, poder estar descansado no Senhor, conhecer ao Senhor. Oh Deus, leva-nos a cada dia para o conhecimento da tua palavra. Leva-nos a cada dia a crescer, a ter maturidade cristã. Leva-nos, Deus, a ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para viver de maneira tal que o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado, seja honrado, Pai. Pai Santo,
nos dá ousadia, nos dá intrepidez para denunciar toda forma de comercialização da fé, toda exploração religiosa, todo pregador, todo religioso, todo líder cristão que não prega a tua palavra, que está comercializando, que está sendo um mercenário, que possamos denunciar esses, Pai, a cada dia, para que pessoas vejam, Deus, que o Senhor é um Deus santo e que o Senhor zela pela sua palavra. Um dia, Senhor, é lamentável, Deus, dizer isso, mas esses mercenários ouvirão da boca de seu filho: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Deus, a nossa oração é que o Senhor alcance aqueles que são seu e que os salve, que os livre de todo engano, Pai. Muito obrigado, no nome santo de Jesus e para a tua glória, em nome de Jesus.